Esse Deus é tremendo, viu? Olha, a gente até se arrepia, viu? Vamos abrir lá em Gálatas, capítulo 1. Vamos ler do versículo 6 ao versículo 9. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9. Todo mundo achou? Diz o texto. Peraí, então vamos lá. Gálatas, então é bom, viu? Mas eu acho. Esse peraí foi abençoado, viu? Gálatas 1, 6 a 9. Olha, isso me faz lembrar. Um tempo atrás eu vi uma entrevista de uma pessoa assim, bem conhecida, sabe? Assim, uma pessoa conhecida na televisão e tal. Então, alguém perguntou para ele: qual é a parte que você mais admira da Bíblia? Ah, é o Sermão da Montanha. Muito bem, onde está? No Velho ou no Novo Testamento? No Velho, claro. Olha só, me conhece, né? Bom, a gente tem um pouco de dificuldade, né? Mas bem, o povo de Deus conhece. O cara está no Novo Testamento, Epístola de Paulo, e diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que nos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho, que vai além do que nos temos pregado, seja anátema. Anátema é maldição, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema, maldição. Amém? Vamos destacar esse versículo final aqui, essa parte final. Como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema, maldição. Pai, que nós possamos ser alimentados nessa noite pela Tua Palavra. Eu peço a intervenção e ajuda do Espírito Santo para entregar essa mensagem, Pai. Fala com cada um de nós, ó Deus, que possamos, ó Deus, não apenas ouvir, mas estar atentos e praticar, Senhor, a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Os estudiosos em comunicação sabem que quando uma mensagem é repetida várias vezes, elas têm mais condições de se fixarem na nossa mente, no nosso coração, e podem produzir bons resultados ou resultados negativos. Se der uma parte de um lado bom, isso vai contribuir para o nosso crescimento, na nossa personalidade. Se não, ele pode nos prejudicar bastante. Hélio Gaspari, um escritor carioca, ele disse o seguinte: se uma mentira repetida 1000 vezes acaba virando verdade, o que dizer de uma verdade repetida 1000 vezes? Às vezes uma mentira falada várias vezes torna-se verdade, quer dizer, é um sofisma, né? Muitos acabam acreditando naquilo. E é um ditado popular, acho que todo mundo sabe, vamos ver se vocês terminam: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Olha, né? Isso de tanto falado, aquilo acaba acreditando, entrando no nosso coração. É uma brincadeira que as crianças faziam, eu fazia quando era criança também, e tiver alguma adolescente aqui que gosta de brincar, chega para um colega e fala assim, fala lombo, 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 lombo. E o outro fala lombo, lombo. Quem descobriu o Brasil? Com certeza, quase sempre vai dizer Cristóvão Colombo. Né? Porque fica tão sugestionado com a palavra lombo, lombo, lombo. A palavra repetida muitas vezes acaba entrando no nosso coração e torna-se uma verdade. Os professores daqui, tem uma professora, a dona Terezinha, deve ter, não sei se tem outros professores daqui, tem a Rosiane, né? Mas a Rosiane já é uma professora universitária. Eu quero que ensina o beabá para as crianças, pelo menos no meu tempo, né? Eu me lembro, parece que hoje, né? A minha professora ali, beabá,
baby, bi, meu vovó, meu bubu. Essa repetição, não sei como é que é hoje, né? E as crianças aprendiam pela repetição. Não sei, alguém já ouviu a Jovem Pan? Muitas vezes já ouviu, né? Então tem uma coisa interessante lá, um fala assim, são 19 horas e 10 minutos. Repita, são 19 horas e 10 minutos. Parece uma coisa boba, né? Mas sabe por quê? Porque ele entra dentro da gente, entra dentro do coração, né? O tempo da Voz do Brasil tinha um aviso muito engraçado, eu não entendia por quê. Ele falava assim, aviso aos navegantes. Tinha lá uma, né, para aqueles os navios, então tinha alguma obstrução, uma boia em tal lugar, né, um farol, e muitas vezes fazia aviso ao navegante. Não há aviso ao navegante. Ué, que tipo de aviso é esse? Aviso ao navegante. Não há aviso ao navegante. Depois eu procurar saber por quê. Sabe por quê? Os marinheiros ficavam esperando aquele momento. Se não viesse aquele aviso, dá a impressão que eles esqueceram. Então eles diziam, aviso ao navegante. Agora é a hora do aviso. Não há aviso ao navegante. Entenderam, irmãos? Isso, as pessoas acabam se acostumando com as repetições e com esses momentos. Os castigos da minha escola. Eu acho que do tempo, não sei se ainda. Desculpe, irmão, eu falar do meu tempo, que eu não sei bem como é que é a escola hoje. Quando a gente fazia alguma coisa errada lá, então vinha o castigo. Escrever tantas vezes. Por exemplo, não devo enganar meus professores. Ou na próxima vez, devo me comportar melhor. Escreva 200 vezes, 100 vezes, 50 vezes. Ou vou fazer a lição de casa. Né? E sabe que uma vez eu pensei, olha, eu nunca cheguei a receber esse castigo. Falei, mas se um dia eu receber esse castigo, de escrever 100 vezes, eu vou usar um compasso. Sabe que o compasso, se você colocar uma caneta aqui, ele escreve 2 vezes, né? Escreve uma vez, sai 2 vezes. Não devo enganar o professor. Então eu escrevi, numa vez escrevi 2. Aí passa uma linha seguinte. Falei, não vou fazer isso não. Né? Eu sou crente. Tenho que dar testemunho. Isso minha mãe sabe. Né? Minha mãe olhava assim. Os olhos do Senhor estão atentos, não é só do Senhor não, da minha mãe também, né? E a gente tinha que entrar direito. Não, eu afastei aquela ideia do compasso, né? Mas escrevia mesmo. E meu irmão conta que lá no seminário, quando um aluno faltava, ou então não era relapso, um dos castigos ele escreveu o Salmo 119. E era o pavor do pessoal aqui, né? Bem, a advertência em toda parte, através de tabuletas, cartazes, avisos. Por exemplo, atenção perigo, alta voltagem, você já viu isso, né? Praia imprópria para banho, cuidado, curva perigosa, com chuva e neblina, diminua a velocidade, trecho por radar, etc, etc. Os motoristas aqui presentes sabem dos avisos, e às vezes repetidos, muitas vezes repetidos, para que todos saibam o que está acontecendo. É por isso que o Salmo 1 nos adverte. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Não é? Não fala isso no Salmo número 1? Por quê? Porque essas 3 fases, gente, que não anda segundo o conselho. Então se anda, né? Alguém, um ímpio, aquele que não tem o temor de Deus, dá um conselho. Tá? Você fica pensando assim, poxa, pera, o que tem? Todo mundo faz. Se detém, quando se detém, começa a pensar se aquilo é bom. Poxa, vai fazer bem para mim. Agora, quando senta, gente, aí já foi. Eu estava ontem naquele shopping que inauguraram perto da minha casa, e nós fomos comer ali, depois passamos perto de uma sorveteria italiana, você já viu isso? Gente, é demais, viu? E eu não sabia, 10 reais cada copinho, eu pensei, bem pequenininho, pensei que era barato, porque olha, mas chama atenção, viu? Ó, você entra, você olha aquilo, não tem quem resista. Aí eu vi uma senhora passando assim, ó, e ela sabia ser olhada, ser entrada. Eu achei tão engraçado, mas ele trouxe assim, lembra aquele soldado da rainha? É, mas era assim, cara. Eu falei, puxa vida, eu acho que devia ter passado assim também, porque
passa, olha toda aquela vitrine, gente. Então eu vejo essas três fases, a repetição. E você percebe, agora vamos entrar nesse versículo aqui, a repetição. Paulo dizia sobre que, olha, eu estou repetindo para vocês, cuidado com doutrinas estranhas, mesmo se eu falar alguma coisa que está na palavra, ou se um anjo do céu, olha só, às vezes ele pensa, poxa, a pessoa é tão boazinha, fala tão bem, tem uma vida tão íntegra, tão reta, mas se trouxe uma mensagem diferente da mensagem do Evangelho, seja anátema, não aceita aquilo, aquilo é um vírus do seu coração. Gente, vamos tomar cuidado com o que a gente ouve na internet, ouve por aí. Tem muita coisa que aparentemente é certa, é bonito, tem até meia verdade, que é o sofisma. O sofisma não é uma mentira inteira, não. Uma delas assim, ó, Deus quer que eu seja feliz. Tá certo, não é? Então, para adquirir minha felicidade, não importa os meios. Aí vem uma meia verdade e olha, cuidado com isso. Paulo dizia lá no versículo 9, assim como já dissemos, e agora repito, os cristãos de Bereia, em Atos 17, ontem, eles conferiam para ver se realmente era assim. E Paulo, ele elogiou a atitude dos irmãos de Bereia. A didática da palavra de Deus não é diferente, o reforço do ensino através da repetição. Alguns textos bíblicos, irmãos, eu vou citar alguns para vocês verem a importância da didática da palavra de Deus, usando a mesma ideia, a mesma estratégia da repetição. Filipenses 4:4. Vamos ver lá. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Olha Paulo falando duas vezes. Agora é interessante, hein? No Senhor. Tem gente que só vê essa primeira parte, alegrai-vos. Então não importa de que maneira você vai se alegrar. No Senhor. E aqui ele fala, outra vez vos digo, alegrai-vos. Mais um texto, Salmo 78, 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. O que você ouviu do seu pai crente, seu pai que te criou, te levou aos pés do Senhor, passa para os seus filhos. Repete aquilo que você aprendeu. Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 4:2, prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. O crente não tem fé, né? O diabo não tem, porque o crente vai ter. Então, a todo momento, a todo instante, quando tiver oportunidade, insta, repete, corrige, repreende, etc. Uma curiosidade, não sei se os irmãos sabem, há dois salmos exatamente iguais, você sabe disso? Salmo 14 e 53, dá bem para você ver. Salmo 14 e o Salmo 53. São iguaizinhos. E por isso que a Bíblia Católica tem um salmo a menos, vai até o Salmo 149, porque eu acho que elimina o 53. Olha o 14. 14. Diz o insensato no seu coração. Alguém abre o 53 para conferir. Não é o 53? Deixa eu ver. É o 53? Vamos lá. Um fica acompanhando o Salmo 53, eu vou ler o Salmo 14. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há um sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tornar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Talvez tenha pequenas diferenças, mas são iguais. Por que isso? Por quê? Porque pensa assim, por que dois salmos iguais? Por que não tem outros? Por que não repete outros salmos? Olha o versículo 1.
Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Bom, se você não crê em Deus, então não precisa ler a Bíblia mais. Ué, vai ler para quê? Né? Por isso que muita gente abre aqui, quer ler a Bíblia e não entende. Por quê? Porque não tem experiência com Deus, não crê nesse Deus. Então isso aqui é fundamental, gente. Se você não crê, fecha a Bíblia. Não vai servir para você. Porque a Bíblia foi escrita para aqueles que creem. Por isso que o Salmo 14 é exatamente igual ao Salmo 53, porque o Senhor quer que a gente aprenda pela repetição, que realmente é fundamental esse Salmo. Jesus falava uma palavra muito interessante, né? Em verdade vos digo. Sabe quantas vezes aparece isso em Mateus? 31 vezes. 13 vezes em Marcos. 6 vezes em Lucas. E 25 vezes em João. Em verdade vos digo. Por que Jesus fala isso? Em verdade vos digo. Até eu ouvi contar, meu irmão conta que alguém aprendeu a ler na Bíblia e ele chamava a atenção do filho: olha, em verdade vos digo, se você fizer outra vez isso daí, você vai ser castigado. Em verdade te digo, né? E Jesus usava essa frase. Por que ele falava em verdade te digo? Porque pela repetição a gente tem que aprender, temos que aprender as verdades do céu. Amém? O Salmo 136, abre aí que nós vamos fazer agora uma experiência, né? Da repetição. Olha que interessante. Isso aqui o judeu fazia, hein? E nós vamos fazer agora também. Eu vou ler o começo e você vai repetir. Olha o que você vai repetir aí? O segundo versículo. Para a igreja, todo mundo, hein? Vamos lá. Abre todo mundo o Salmo 136. Vocês vão ver o que interessante que a gente vai guardar. E a intenção de Deus era fazer eles entenderem mesmo tudo que é a misericórdia de Deus e também os feitos do Senhor. Vamos lá? Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Agora. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas porque a sua misericórdia dura para sempre. Veja que ele vai contando o que Deus faz. Olha aqui, ó. Aquele que fez os grandes luminares porque a sua misericórdia dura para sempre. E o sol para presidir o dia porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidir a noite porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar Israel porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. cujas terras deu herança porque a sua misericórdia dura para sempre. e herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. a quem se lembrou de nós em seu abatimento porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. ó, tributai louvores a Deus nos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu, como bom brasileiro, se eu pudesse compor esse salmo, eu ia dizer assim: rendei graça ao Senhor porque Ele é bom, rendei graças ao Deus dos deuses, rendei graça ao Senhor dos senhores, ao único que opera grandes maravilhas,
Aquele que com entendimento fez o céu, aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque aquele que fez os grandes luminares, o sol para presidir o dia, a lua e as estrelas para presidir a noite, aquele que fez o Egito nos seus primogênitos e tirou a Israel do meio deles, com mão poderosa e braço estendido, aquele que separou em duas partes o mar vermelho, e por entre elas fez passar a Israel, mas precipitou no mar vermelho a Faraó no seu exército, aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, aquele que feriu grandes reis e tirou a vida de famosos reis, Seom, rei dos amorreus, a Og, rei de Bazã, cujas terras deu a herança, a sua herança a Israel, a quem se lembrou de nós, que nos libertou dos nossos adversários e dá alimento a toda a carne, ó, tributai louvores a Deus do céu. Bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Precisava falar, cada versículo precisava falar. Por que Deus o inspirou o salmista para dizer isso? Para ficar na cabeça dele, né? Porque simplesmente falasse, mas já falou tantas vezes, viram aquilo lá, mas porque a sua misericórdia dura para sempre. Se você quiser fazer um salmo da tua vida, fala assim também. Porque o Alexandre, há 30 anos, se tornou pastor, eu sou filho de pastor, porque a sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Mas ele não, né, não foi preparado para isso, mas porque a sua misericórdia. E ele casou com uma moça bonita na época, recebeu ele daquele jeito. A sua misericórdia dura para sempre. Nasceram 4 filhos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha só, né? E fez um concurso. Passaram 16 mil, passaram 243, depois 241 por 2, ele quase isso. Porque a sua misericórdia. E aí vai. Irmão, se a gente fizer isso, você vai ver essa repetição, vai entrando dentro do nosso coração. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado. O Salmo 119, eu não vou ler aqui não, você ficar com medo não, viu gente? Ele tem 176 versículos. E todos eles usam sinônimos para dizer da palavra de Deus, de guardar a palavra de Deus, obedecer o mandamento. Veja só, 20 vezes se refere a guardar ou obedecer a seus decretos ou preceitos. 22 vezes a obedecer e guardar os seus mandamentos. 16 vezes a obedecer e guardar a sua palavra. 17 vezes a obedecer os seus conselhos. 27 vezes a obedecer e a cumprir as suas leis. Tudo a mesma coisa, né? 21 vezes ao obedecer aos seus testemunhos, 2 vezes às suas prescrições e 22 vezes aos seus juízos. Aí o judeu lia esse Salmo 119, com tantas vezes assim, ele ia entender que tinha que obedecer os mandamentos do Senhor, pela repetição. Amém? Deuteronômio, vamos trazer agora para os nossos dias. Capítulo 6, 4 a 9. Isso foi dito por Deus, ao povo de Israel, quando ele estava entrando na terra do Egito. Para que ele não se esquecesse das promessas de Deus. Olha só. Acompanhe, por favor. Deuteronômio 6, 4 a 9. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Como é que a gente pode trazer para esses dias? Hein? Aí uma propaganda lá, passou um tempo atrás, né? E um menino queria uma bicicleta no Natal. Então ele falou assim, olha, escreve em todo lugar da sua casa, em todo canto, não esqueça da minha calói. Alguém lembra dessa propaganda? Não esqueça da minha calói. Numa igreja da Inglaterra, veja o que estava escrito na porta lá. Quando você nasceu,
te trouxeram aqui na igreja para ser batizado. Quando você casou, te trouxeram aqui para o pastor fazer teu casamento. Quando você morrer, com certeza vão trazer você para cá para o ofício fúnebre. Que tal vir aqui com as suas próprias pernas? Você sabe que cada um que chega lá linha, aquele que não gosta de frequentar a igreja, né? Ele deve ter razão, viu? Olha aí, né? Gente, impregnar a nossa casa na palavra de Deus. Às vezes a gente não sabe porque nossos filhos não têm interesse nas coisas de Deus. Sabe por quê? Porque não se fala de Deus na casa. Eu tenho essa bênção, sabe? Na casa do meu pai, tinha larga na entrada lá, um quadrinho. Ao entrar nessa casa, Deus te abençoe. Ao sair, Deus te acompanhe. Tinha revista evangélica para tudo quanto é lado. Aquele tempo hinos, minha mãe cantava para a gente dormir. Né? Aqueles hinos bem tranquilos, que eu também cantava com os meus, né? E tinha alguns bem sonolentos. Se eles não dormiam, eu punha ele de pé porque não tinha jeito. Culto doméstico, escola dominical. Valorizar o que a igreja tem oferecido para o alimento espiritual. Gente, impregne o seu filho, encharca seu filho da palavra de Deus, de versículos bíblicos. Você vai ver que ele vai se entusiasmar com aquilo. Você sabe que meu genro, que esteve pregando, ele vai voltar aqui, né? Talvez domingo que vem, se der certo. Ele é piloto. E os filhos dele têm uma boa chance de continuar a carreira dele. Acho que não, mas... Por quê? Sabe os brinquedos que ele dá? Aviãozinho, helicóptero, ele ficou andando em todo lugar. Fotografia dele com a farda, já levou o filho para passear de avião. O que ele vai ser, menino? É uma boa chance, né? Por quê? Agora, se o pai não vem, manda o filho para a escola dominical. Vem de vez em quando, né? Ou não participa, fala mal dos crentes de casa, fala mal da igreja. Quer dizer, depois quer o quê? Né? Alguém escreveu numa revista cristã: não vou mais à igreja, já ouvi mais de 1000 sermões durante 20 anos que frequento essa igreja e não me lembro de nenhum deles. E alguém que leu e escreveu assim: sou casado há 20 anos. Minha esposa nesse período me serviu mais de 1000 refeições. Não me lembro delas, mas se não fossem essas refeições, não estaria vivo hoje. Viu? Dá a impressão que não, que adianta, né? Eu estou escutando tantas vezes, eu não me lembro, ali nem eu lembro que eu preguei no domingo passado. Tá? Sabe disso? Não fique você pensando não, porque agora acontece, se não fossem essas mensagens, se não fosse isso no nosso coração, repetindo várias vezes, os versículos bíblicos, talvez para alguns seja o único alimento espiritual durante a semana. Durante toda a semana você é bombardeado com tudo quanto é pensamento de coisas aí do mundo, o sistema entra na tua vida, um pouquinho de alimento, né? Se você participa das reuniões programadas para a igreja, né? O esforço de muitos, eu acho que a gente estaria um pouco mais forte na hora que vem a tribulação. Advertência final. O mundo, o sistema, o diabo sabe como preencher nosso coração com os seus valores. E tem seus embaixadores em todos os lugares, propagando o ateísmo e a dúvida. Você vai encontrar isso na escola, você vai encontrar, né? Tem aqui os universitários, tem alguns professores aqui, alguns que estão aí na sociedade, sabem de quanta incredulidade, desde pequeno, né? A criança vai... O meu neto já está com crises existenciais porque ele está na escola lá não fez nem faculdade ainda. E eu percebo que ele falou: oh, tenho muitas dúvidas, o vovô também tem. Mas esse Deus é maravilhoso, você vai ver. Quando ele perguntou: você acha que Deus é justo? Minha mãe escuta muito pouco, aquele barulho, e ela não consegue operar. E meu pai agora teve esse AVC. Você acha justo? Eu comecei a falar de Deus para ele. Olha, por quê? Porque ele escutou lá na escola alguma coisa assim. E vai entrando no coraçãozinho dele. Se nós não tivermos um antídoto aqui, se nós não estivermos juntos como o corpo de Cristo, nos animando mutuamente, orando uns pelos outros, chorando uns pelos outros, irmãos, nós não vamos chegar ao fim da jornada. Por mais forte que eu ou você ache que somos. Paulo dizia: aquele que está de pé, veja que não caia.
Nós precisamos uns dos outros. Sabe, lá nesse encontro que teve em Serra Negra, um pastor argentino, ele estava dizendo o seguinte, ele falou uma coisa interessante, né? Eu já disse de manhã isso. O trono de Deus está no céu, mas o consultório está na igreja. Deus podia fazer na vida de cada um sozinho, pode sim, pode, mas ele escolheu a estratégia de Deus usar um com o outro, no corpo de Cristo. Você já viu o corpo de Cristo sozinho? Não, eu sou mão, vou ficar em casa. Eu sou o corpo de Cristo, mas estou em casa. Não existe isso, gente. O corpo de Cristo tem que estar junto, um estimulando o outro, um orando pelo outro, fazendo a obra de Deus. Aqui eu treino, lá fora, né? Que nós treinamos lá fora, é onde tem o jogo mesmo, sabe? O jogo é lá, nós treinamos aqui. Irmãos, isso é importante na nossa vida, vamos valorizar. Eu sei que vocês todos estão valorizando porque vocês estão aqui, né? Vamos buscar os outros que não estão de alguma forma. E esse versículo final aqui, Efésios 5,14: desperta, ó tu que dormes, igreja, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Amém? Amém? Eu queria terminar com aquele, olha que eu pedi a Deus, Senhor, confirma. Mas até que eu não cantava aquela 8 vezes, né? Glória, como é que é? Que repete 8 vezes. Pois é que eu toda vez que eu conto eu fico assim, ó. Por que 8? Por que 8? Dá a impressão que é disco quebrado, parece? Aquele, vamos cantar de novo? Amém. Todo louvor, toda a glória, olha aí. Amém. Eu pedi, Senhor, dá um sinal, que é maior que sinal que esse. Quanto tempo que não se canta esse hino? Faz tempo. O Espírito Santo falou assim, olha, ô cabeçudo, eu quero que você fale sobre isso e eu vou confirmar. Quase no final. Acho que ele estava no outro salão. Interessante que eu não sei se vocês fazem igual, né? Eu vou contando assim, ó. Por que você conta? Se quiser falar 10 vezes, não pode? Não, mas é 8. Né? 8. Pode ser 9, pode ser 10, pode ser 15. Tudo tem que ser falado mesmo, né? Mas e o Paulinho? Paulinho foi embora? Não, Paulinho está aí, está segurando. Está segurando o belezão. Vai ficar, você vai ser um tempo feliz, tá bom? Se continuar. Menino, graças a Deus, um garotão, né? Olha, vamos cantar de novo. E olha, o que você faz para chegar nos outros? Paulo, como é a curiosidade? Como é que você acerta os 8 assim? Você vai fazendo assim com o dedo ou não? São 8 vezes. Como é que você chega no 8? Eu tomo. Você conta? Até a quarta vez é um tom. Depois Olha o segredo aí que eu não sabia. vai subindo. Porque eu fico assim, ó, contando para ver se não passa, né? 4, depois mais 2 sobe, depois mais Amém? sobe. Então nós vamos cantar esse hino, pela repetição nós vamos declarar essa declaração que agrada o coração do nosso Deus. Amém? Senhor, ama obrigado, Ele é poderoso.
Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque pela repetição, Pai. Porque estamos aqui na tua presença várias vezes. Eu sei que a tua palavra entra no nosso coração. Pai, agora nos ajude, ó Deus, a praticar a tua palavra. O que é mais difícil muitas vezes está na nossa mente, mas não chega ao nosso coração. Ajuda o teu povo, Pai, que essa semana seja uma semana de bênção. Eu sei que vai haver lutas, sim, Pai, porque o Senhor já disse que no mundo tereis tribulações, e tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas que as tribulações sejam vencidas, ó Deus, com a tua presença, segurando na tua mão. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes, no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que as doces consolações do Espírito Santo nos acompanhem sempre, hoje e sempre. Amém. Amém. Saudamos a todos os nossos visitantes, convidamos para o nosso cafezinho aqui, o chazinho, o seu que vai ter, ao momento de comunhão.